Fala galera, tudo bem? Professor Estevão na área para falar um pouquinho de redação com vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre a estrutura do texto narrativo. Como todo texto, o texto narrativo também precisa seguir uma estrutura, tem que ter um padrão para a gente poder entender e falar sobre ele, certo? Mas você deve estar pensando, o que é o texto narrativo? Eu não lembro o que é o texto narrativo. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Narrar é contar uma história. Então quando você vai contar a história de um filme para um amigo, você está narrando. Quando você vai falar de um sonho que você teve, é um texto narrativo. Então toda história contada é uma narração. Mas, para a gente poder escrever, a gente precisa entender, conhecer a estrutura desse texto. Então vamos lá. Para contar uma história, você precisará de três coisas. Primeiro, organizar os acontecimentos. Segundo, criar personagens. E terceiro, criar o enredo. Então a gente precisa entender essa estrutura, tá? Os acontecimentos, os personagens e o enredo. E o que consiste cada uma dessas partes? É isso que a gente vai ver agora. A narrativa ela é construída em cima de 5 elementos básicos. São eles: personagens, que eu já falei com vocês agora há pouco, enredo, narrador, tempo e espaço. Pente, essa é a estrutura. Vamos lembrar dessas 5 letrinhas iniciais: P, E, N, T e espaço. Personagens. Personagens são os agentes que realizam as ações. Nós temos os protagonistas, os antagonistas, os coadjuvantes. São os seres que vivem essa ação. Esses seres não necessariamente são pessoas. Se lembrarmos das fábulas, nós teremos ali animais, seres inanimados como personagens da história. Protagonista é o personagem principal, aquela ideia de quem vive a ação, tá? E o antagonista é aquele que executa ações de maneira a dificultar a vida do personagem principal, do protagonista, tá? Não necessariamente a gente pode ter na mente a ideia de que protagonista é o bonzinho e antagonista é o mal. Não. O antagonista ele tem ações para dificultar a vida do personagem principal. Por exemplo, se a gente pensar na ideia de que quando você quer sair de casa, e agora não dá para sair de casa, mas na vida normal, antes dessa pandemia toda, você queria sair de casa, você ia pedir aos seus pais que você saísse de casa, e vai que você fez algo que proibisse a sua saída de casa. Então, seus pais, eles são antagonistas naquele momento, porque eles são contrários à ação de sua vida. Mas não quer dizer que eles são maus, tá? Toda ação tem uma consequência. Já falamos sobre isso em aula, lembra? E aí, o segundo ponto é o enredo. O enredo é a história propriamente dita. É o fato que está sendo contado. Então, quando você vai contar uma história, se você vai contar a história de um filme, se você vai lembrar pra gente, por exemplo, vou falar da história do filme que eu assisti na semana passada. Você vai contar toda a história do filme. Isso é o enredo, tá? Então o enredo é a história propriamente dita, beleza? Terceiro ponto, narrador. Narrador é aquela voz, aquele que conta o fato. E aí o meu narrador ele vai contar toda a história, vai apresentar a história pra gente, né? Para os nossos personagens. Quarto ponto, tempo. Quando a história acontece, em que momento, em que dia, em que hora, tá? Existe algo a mais para a gente falar sobre o tempo, mas agora vamos só nos limitar a conhecer os elementos, tá bom? Espaço é onde a história acontece, lugar, o cenário. Tá? A gente vai contar toda a história e a gente precisa situar para que o leitor entenda onde, quando, quem vive. Todos esses elementos são muito importantes para que a gente possa entender. E a estrutura do texto narrativo, a estrutura propriamente dita do texto, não os elementos que compõem esse texto, são elas a apresentação, que é a introdução, onde a história vai ser contada, onde você vai reconhecer os primeiros elementos, tá? O personagem, o tempo, ele vai ser apresentado ali. Nessa apresentação, o autor ele pode utilizar de poucos parágrafos
ou de um único parágrafo para apresentar todos esses elementos, tá? Essa estrutura, quem define é o próprio escritor. Desenvolvimento, onde o conflito, onde as questões serão apresentadas para a gente, tá? E a história vai ser contada propriamente dita nesse momento, no desenvolvimento, para chegar ao clímax. Clímax, momento de maior tensão da história, onde a gente vai contando, onde a gente vai ver que o problema maior lá do texto ele vai chegar ao ápice, para poder encaminhar para o desfecho, que é o final da história. Então, na apresentação, que é o início do meu texto narrativo, eu vou falar quem são os personagens sendo apresentados, quando, o tempo e onde isso aconteceu, tá? Depois, lá no desenvolvimento, o que aconteceu, como aconteceu, o que motivou os personagens a agirem de tal forma. Então a gente vai pegando todo esse desenvolvimento mesmo da história, a história vai crescendo, é como num gráfico, tá? A gente tem lá na narrativa como num gráfico, a história vai sendo apresentada, fica tudo ali numa sequência bem linear, aparece um conflito, um problema que vai mexer com a estrutura inicial daquele texto, aí a história vai sendo desenvolvida, vai crescendo, chega ao ponto do clímax. Tá? Chegou ao clímax, que é o momento que o personagem enfrenta o grande desafio, onde aquela problemática toda será resolvida, tá? E aí, depois que resolveu toda essa questão, a história vai meio que cair um pouquinho, chegando ao que nós chamamos, tá, de desfecho, que é o final da história. Esse é o momento em que o personagem enfrenta o grande desafio, no desfecho, certo? Daí, ele enfrentou o grande desafio, ele resolveu aquela situação e a história vai caminhar para o final. O problema deve ser solucionado aqui no meu desfecho. E esse desfecho, ele pode ser bom, pode ser ruim, pode gerar um mistério nessa história, pode ser solucionado ou não. O desfecho não quer dizer que a história vai ser finalizada, tá? Aquele conflito lá do início, ele vai ser resolvido. Mas a história pode caminhar para o segundo momento. Se você acompanhou, se você conhece a história, por exemplo, do Senhor dos Anéis, dos filmes, o primeiro filme ele termina de uma maneira assim, que você fala assim, caramba, acabou? Era só isso? Não, aí você vai ter uma sequência. Lá nos Vingadores também, dos filmes, né, dos últimos 2 filmes, lá o Guerra Civil, e aí você tem lá no final do Guerra Civil, você fica assim, caramba, e agora? O que vai acontecer? Aí você fica esperando a sequência lá, né, do Endgame, para você poder entender e fechar aquela história. Fechou aquele ciclo. Isso quer dizer que a história acabou? Não, mais coisa será contada depois, né? Mais coisa nós teremos à frente. Mas nesse momento, é isso que a gente precisa entender, tá? Tipos de narrador. São 3 tipos de narrador. Nós temos o narrador personagem, que ele é em primeira pessoa, é alguém que vivenciou a história. Ele pode ser o protagonista, como pode ser um outro personagem que vivenciou aquela história, mas ele vai contar os fatos em primeira pessoa, dando seu ponto de vista pessoal. Eu tenho um narrador também em terceira pessoa, que é chamado de narrador observador. É aquela coisa, você está observando, você está vendo um fato, você vai contar aquilo que você viu, aquilo que você viu. Você não sabe nada além daquilo que você viu. E aí eu tenho um outro narrador em terceira pessoa que é chamado de onisciente. Onisciente é o que tudo sabe. Ele sabe aquilo, ele conta o que ele viu, ele sabe o que os personagens pensam, sentem, sonham, imaginam, sem que eles contem. Então ele tem uma visão além, ele vai além do que o normal, tá? Então, nós temos esses 3 tipos de narradores, nós precisamos entendê-los, tá? Narrador em primeira pessoa é o personagem, narrador em terceira pessoa eu tenho o observador, que tem a visão seletiva, conta só aquilo que ele viu, e o narrador onisciente, que ele conta o que ele viu, o que os personagens pensam, sentem e imaginam, tá? Então, era isso que eu tinha que falar com vocês hoje. Daqui a pouquinho vocês vão pegar a parte de produção de texto também, para poder sistematizar esse conteúdo, ver na prática como é. Nós já produzimos textos narrativos, tá? Mas para vocês lembrarem dessas características todas e a coisa ficar mais formalzinha, tá? Tá aí esse vídeo. Qualquer dúvida, é só chegar pro tio Estevão e falar, tio Estevão,
me dá uma esclarecida aqui sobre esse ponto que eu não estou entendendo ainda, tá? E, para a gente não deixar nada desamarradinho, a palavra de ordem, a frase de ordem é fique em casa. O momento agora é da gente se O momento agora é de reclusão. O momento agora é da gente ficar em casa, cuidar da nossa saúde, para que a gente daqui a pouco esteja junto novamente e tudo esteja certinho, tá bom? Um beijo para vocês e até breve, se Deus quiser.